Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2022, lição dos adultos, que tem no trimestre o tema A Supremacia das Escrituras e o subtema A Inspirada, Inerrante e Infalível Palavra de Deus. A próxima lição, no dia 9 de janeiro de 2022, será a lição de número 2. Já iniciamos aí 2022 bem, estudando bibliologia. Este assunto, de vez em quando, ele é estudado, mas agora iniciando o currículo dos próximos 7 anos da CPAD, começamos então mais uma vez com bibliologia. E a leitura diária de hoje, quarta-feira, está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 7. Segundo aos Coríntios 4 e 7. Eu estou fazendo uso da versão de Jerusalém da Bíblia Sagrada, que é uma das mais próximas dos originais. Antes de fazer esta leitura e o nosso pequeno comentário, eu quero aproveitar a tua atenção, a tua audiência, para pedir oração por 3 irmãos. Irmãos que estão enfermos, são pessoas queridas e nós sentimos a dor deles, da família, a preocupação e pedimos que ore para que o Senhor os conceda saúde. É o irmão Luiz Menandro, de Luiz Eduardo Magalhães. Menandro talvez terá que ir a Goiânia, eu conversei com ele ontem. É o irmão Walter, de Cristópolis, e o irmão Valderson, também de Cristópolis. 2 grandes baluartes da obra de Deus naquela região, filhos de um dos fundadores da igreja em Cristópolis, e os irmãos também precisam. Orem para que Deus dê saúde aos servos de Deus. Ontem eu conversei com a esposa do Valderson, conversei com a irmã Litinha, que é a irmã dos 2. Então a gente deixa aqui a paz do Senhor a todos e pedimos a Deus que tenha compaixão. O versículo de número 7, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, traz a epígrafe: as Escrituras não estão condicionadas às limitações de seus autores humanos, dos amanuenses, daqueles que escreveram. As Escrituras não estão condicionadas às limitações deles. Por que condicionadas às limitações? Porque nós nem sempre vemos o que está depois da cortina. Nós, às vezes, temos uma compreensão sobre algo boa, uma compreensão ampla, mas esta compreensão ampla torna-se parca à medida que compara-se com outras coisas. É impossível alguém comentar alguma coisa no momento presente tendo a convicção, a certeza do que ocorreu no momento passado ou a convicção, a certeza do que vai ocorrer no momento futuro. É impossível alguém descrever alguma coisa com exatidão, geograficamente em um ponto, tomando em consideração o que está do outro lado da parede, o que está a quilômetros de distância, e descrever detalhadamente. É impossível alguém falar de si como se estivesse falando de outrem, com a mesma qualidade, descrevendo o mesmo sentimento, especialmente porque os sentimentos são difíceis de serem descritos, de serem rascunhados, de serem explicados, por se tratar de algo subjetivo. É impossível, é difícil alguém pegar a ideia de alguém e interpretar perfeitamente aquela ideia, aquela ação, dizendo exatamente por que aquela pessoa fez aquele ato. Por este motivo, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, não estão condicionadas às limitações dos autores humanos. A Bíblia não está condicionada à limitação de Isaías, não está condicionada à limitação de Amós, não está condicionada à limitação de Moisés, não está condicionada à limitação de Esdras, não está condicionada à limitação de Samuel, não está condicionada a Mateus, a Marcos, a Lucas, a João, a Paulo, a Pedro, não está condicionada. Cada um deles tem seus limites.
A Bíblia, ela é algo maior. Ela contém algo muito mais excelente. Ela é algo muito mais excelente. Vamos ler o versículo 7 da segunda carta aos Coríntios e você vai entender de onde vem esta excelência. Na versão de Jerusalém diz assim, segunda carta aos Coríntios, versículo 7. Trazemos, porém, este tesouro em vaso de argila, que na Almeida Revista e Corrigida diz em vaso de barro. Isto quer dizer que o tesouro que nós temos, a nossa capacidade, a nossa compreensão, a nossa condição de agir, de reagir, de fazer, de transformar, ela está contida em um vaso de argila, em um vaso de barro. Agora, por que está contida em um vaso de barro? Para que esse incomparável poder, esta incomparável qualidade, capacidade, seja de Deus e não de nós. Você compreendeu? O que nós fazemos, não fazemos de nós mesmos. O vaso, para ser vaso, ele passa por um processo, que o diga o profeta Jeremias, no capítulo 18 do seu livro, quando diz, desce à casa do oleiro. É interessante que quando ele desce para a casa do oleiro, ele vê que o vaso se quebra na mão do oleiro. É o oleiro que está com o vaso na mão. Então o vaso em si não é nada. O vaso então se quebrou na mão do oleiro, que tinha roda, o vaso ficava rodando ali, o oleiro dando forma a ele. E o oleiro então fez outro vaso conforme o seu desejo. Tudo está na mão do oleiro. O processo para que um vaso seja feito, ele é um processo muito delicado. O barro tem que ser escolhido lá num determinado local, o barro tem que ser arrancado de lá, tem que trazer para cá, tem que ser quebrado, tem que ser peneirado para tirar as raízes. Depois disso tem que ser molhado, tem que ser amassado. Na hora que o barro recebe água é bom, é gostoso, né? Mas na hora que ele foi arrancado lá da sua origem, quando ele foi separado e veio para cá, para cima da mesa, para ser quebrado, e aí? A experiência de ser quebrado é boa? A experiência de ser arrancado, será que é boa? Aí agora vem a água, ele é amolecido, tal. Depois disso, ele começa então num processo onde ele vai ter que pegar uma forma. O oleiro é quem vai dar a forma a ele. E depois que ele passa por essa forma, por todo esse procedimento, tirou todos os caroços, todas as raízes, o vaso agora diz, estou pronto, mas não está pronto. Ele vai levado ao fogo. E ele tem que passar pelo fogo. O fogo tem que deixar ele tinindo. Que o diga o pastor Marco Mariano, a quem eu deixo a parte do Senhor. Marco Mariano Batista, aqui do Luiz Eduardo Magalhães. O vaso tem que ficar tinindo. Mas não é só isso. Depois de todo esse processo, ele simplesmente não passa de vaso. Ele era um barro, argila, que agora foi transformada em vaso. O que é importante é o que é colocado dentro do vaso. O vaso permanece vaso. O que é colocado dentro é que é importante e a vontade de quem coloca ali dentro é que é importante, que é Deus quem coloca. Então toda esta glória, toda essa capacidade, a Bíblia, por exemplo, esse compêndio escrito por homens, não passa de algo que o oleiro colocou dentro do vaso. E é interessante que às vezes o vaso fica lá na prateleira, aguardando o momento de ser usado. Não é o vaso quem diz, oleiro me usa, ou então oleiro eu estou me usando. Logo, o texto diz assim, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Então, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, não está condicionada às limitações dos seres humanos. Seja você do tamanho que for, não passa de um vaso. Tá bom? E tem limitações. Domingo a gente vai discutir isso na escola dominical e permanece a deixa. As Escrituras são inspiradas divinamente. Fica na parte do Senhor.